Você já parou para pensar por que o Satanás estaria tão interessado no corpo de Moisés a ponto de disputar com o próprio arcanjo Miguel? Na carta de Judas, lemos que Miguel, o arcanjo, ao disputarem com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldições contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Esse episódio único na Bíblia não traz detalhes e nos deixa com duas grandes perguntas: o que exatamente aconteceu e por que o diabo queria tanto aquele túmulo? Alguns estudiosos acreditam que Satanás desejava profanar ou usar o corpo de Moisés para criar um santuário de idolatria, levando o povo a adorar seus ossos em vez de Deus. Outros sugerem que o próprio pecado de Moisés, como o assassinato do egípcio e o êxodo segundo, ou sua falha em Marimbá, teriam sido levantados por Satanás para impedir que Moisés fosse exaltado após a morte. Para entender melhor esse mistério, vamos mergulhar em 3 capítulos desta história: o confronto celestial entre Miguel e Satanás, o adeus sobrenatural de Moisés e a figura de Miguel como um guerreiro submisso, cada parte revelando momentos profundos do mundo espiritual que nos ajudam a enxergar como antigas tradições ainda nos conectam ao divino. Antes de começarmos, lembre-se de deixar o seu like e principalmente seguir o perfil, pois a nossa jornada está só começando. Imagine a seguinte situação: o céu todo em silêncio e, de repente, um burburinho entre os anjos poderosos. Lá está Miguel, o arcanjo, firme como uma muralha, enquanto Satanás, o acusador, investe contra ele, ambos disputando algo precioso, o corpo de Moisés. É isso mesmo que lemos em Judas. Miguel, o arcanjo, ao disputar com o diabo acerca do corpo de Moisés. Por que essa batalha divina? Moisés foi o maior líder que Israel já teve. Falou com Deus cara a cara e liderou 600.000 homens pelo deserto. Então era certo que seu túmulo viraria ponto de adoração rápido, se ficasse à mostra. Imagine o povo começando a fazer filas para tocar nas pedras do sepulcro. Transformar ossos em relíquias milagrosas se tornaria idolatria. O Antigo Testamento não conta essa história. Deus enterrou Moisés pessoalmente num local secreto e ninguém sabe o seu sepulcro até hoje. Mas Judas, lá no Novo Testamento, fez menção a essa disputa sem explicar tudo muito bem. A explicação mais aceita vem de um texto perdido chamado Assunção de Moisés, escrito no século I, que detalhava o desfecho dessa disputa. Nesse conto apócrifo, Satanás chega reclamando que Moisés não foi enterrado direito por causa de seus pecados, como ter matado um egípcio ou o sermão em Marimbá. Ele queria usar este argumento para desacreditar o legado de Moisés e influenciar os israelitas a duvidar do plano de Deus. Já Miguel, sem ofender Satanás, apenas falava: "O Senhor te repreenda." Miguel fez questão de deixar claro que julgamento não era com ele, mas sim com Deus. É como se falasse: "Meu poder tem limites, mas o de Deus é infinito." E nesse momento conseguimos perceber a humildade de quem serve a um propósito maior, mesmo sendo um anjo de altíssima patente. Afinal, arcanjo significa exatamente anjo da mais alta patente. Essa disputa também nos lembra que existe uma guerra espiritual que acontecia por trás dos bastidores. O mesmo livro de Daniel conta algo parecido quando Gabriel foi atrapalhado pelo príncipe do reino de Pérsia, até Miguel chegar para dar suporte. É um alerta: em qualquer batalha, só Deus dá a vitória de verdade. Mas falando sobre a jornada final de Moisés, quando chegou o dia, o grande líder de Israel subiu ao topo do Monte Nebo para contemplar pela última vez a terra prometida, mesmo sabendo que não poderia entrar nela. Moisés, com impressionantes 120 anos de idade, ainda mantinha a clareza dos olhos e a força física de um homem vigoroso, preparado para a eternidade sem demonstrar sinais de fraqueza. A escritura é direta ao afirmar: Moisés morreu segundo a palavra do Senhor, e que o Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, e
ninguém conhece até hoje o seu sepulcro. Esse mistério sobre o local exato onde Moisés foi enterrado permanece como uma das grandes curiosidades das Escrituras, pois impede que qualquer tipo de santuário ou local de culto seja erguido ali, protegendo a fé do povo contra práticas de idolatria. A narrativa contida no capítulo 34 de Deuteronômio revela que o próprio Deus cuidou pessoalmente do sepultamento de Moisés, ocultando o local onde repousaria o corpo de seu servo. É uma cena marcante. O homem que guiou milhares pelo deserto e falou com Deus como um amigo íntimo, agora repousando em segredo, com a mesma discrição e reverência que marcaram sua missão. Essa atitude divina evidencia a preocupação de que, se o túmulo fosse conhecido, o povo de Israel, tão propenso a atribuir poder a objetos e lugares, poderia facilmente transformar aquele espaço sagrado em um ponto de adoração indevida. Muitos intérpretes das Escrituras veem na sepultura oculta uma forma de proteger o povo da tentação de venerar o que é terreno, esquecendo-se de adorar somente ao Deus eterno. Existe, porém, uma tradição adicional que enriquece ainda mais esse episódio. Um antigo escrito conhecido como a Assunção de Moisés, composto no século I, oferecendo detalhes sobre os momentos finais de sua vida e descreve como anjos teriam acompanhado sua transição para a eternidade. Nesse relato, a ocultação do corpo também tem outra função: preservar a dignidade de Moisés diante das acusações de Satanás, que desejava usar os erros cometidos por ele para manchar sua memória e enfraquecer a fé do povo. A intenção do acusador seria lançar dúvidas, confusões e divisão entre os israelitas mesmo após a morte de seu líder. A subida de Moisés ao Monte Nebo, portanto, foi muito mais do que uma simples despedida geográfica. Foi um momento espiritual e sobrenatural, no qual ele se dirigiu conscientemente ao local onde entregaria o espírito a Deus. Ao alcançar o cume, ele completou as vastas planícies do Jordão e as águas do Mar Morto, uma visão majestosa para quem dedicou décadas a guiar o povo por terras áridas e difíceis, privando os israelitas de qualquer contato com seu túmulo. Deus assegurou que Moisés fosse a única pessoa na narrativa bíblica cujo sepultamento foi conduzido de forma divina e permaneceu um segredo, reforçando seu papel singular na história sagrada de Israel. Essa despedida, envolta em mistério e referências, nos deixa um ensinamento poderoso. Nem sempre o legado mais forte está em uma construção visível a homenagens públicas, mas na certeza de que Deus cuida, honra e guarda a memória de seus servos fiéis de forma justa e perfeita. A morte de Moisés é prova de que, dentro do plano divino, até o momento do descanso eterno pode ser cercado de solenidade e proteção, longe dos olhos humanos e das investidas do inimigo. Assim, o servo que caminhou com Deus desapareceu da vista do mundo, deixando como testemunho que muitas vezes o silêncio fala mais alto do que qualquer pedra no túmulo. E após sua morte, uma batalha se inicia, não no mundo terreno, mas nos céus. Como dito anteriormente, Miguel fala para Satanás: "O Senhor te repreenda." Ele reconhece que o julgamento pertence somente a Deus, mantendo sua postura de servo obediente mesmo diante do inimigo. Porém, no livro de Apocalipse é relatado que Miguel protagoniza uma das cenas mais impactantes das Escrituras. Uma batalha estoura nos céus. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, símbolo de Satanás, e ao final do confronto, o dragão e seus seguidores são derrotados e expulsos. É uma imagem poderosa que mostra que Miguel não atua apenas como guerreiro, mas também como símbolo de autoridade divina no campo espiritual. Sua vitória representa a prevalência da justiça e da ordem celestial sobre o caos e a rebelião. Apesar de ser tão imponente, Miguel é também um exemplo perfeito de submissão. Ele não age por vaidade, não busca reconhecimento e não deseja a glória pessoal. Sua maior arma é a obediência. Sua força está justamente em sua fidelidade inabalável ao comando de Deus. Na tradição judaica, Miguel é reconhecido como defensor de Israel, aquele que permanece firme diante de ameaças invisíveis, garantindo que o propósito divino siga adiante. Entre os primeiros cristãos, ele era visto como o advogado dos fiéis, aquele que enfrenta o
acusador, Satanás, nas esferas celestiais em defesa do povo de Deus. E é aí que se encontra uma lição profunda. Poder sem submissão se transforma em arrogância, mas poder temperado com humildade vira proteção para os que mais precisam. Miguel nos ensina que nas lutas da vida, mais eficaz do que força pura é a confiança plena na autoridade divina. Obedecer, mesmo sendo forte, é o que garante a vitória verdadeira. Por isso, ao enfrentar os conflitos invisíveis do dia a dia, sejam eles internos, emocionais ou espirituais, lembre-se do exemplo do arcanjo Miguel. Ele não se exalta por poder, mas encontra firmeza na dependência de Deus. No fim das contas, é essa união entre força e submissão que realmente vence as batalhas mais importantes. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe nos comentários a sua opinião. Isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas. Nos vemos no próximo vídeo.